Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para expor a palavra do Senhor, para a edificação da igreja, que os irmãos possam ouvir a voz de Deus e que Ele possa te confortar nesses dias difíceis, complicados, sofridos que estamos passando, nesses dias de pandemia. Mas, enfim, meus irmãos, eu espero que esse trabalho possa servir para o consolo e conforto da sua alma e do seu coração. Que Deus possa te cobrir com as suas bênçãos, com o seu poder e te guardar diante desses dias tão difíceis. Nós vamos falar hoje sobre como enfrentar os perigos da nossa jornada, como enfrentar os perigos diante desses dias tão difíceis. Nós vamos ler o Salmo de número 121, mas antes nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Deus nos oriente, que Deus nos edifique com a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santíssimo nome. Tu és bondoso, tu és maravilhoso, meu Pai. Pai Santo, nós te agradecemos, pois o Senhor é o Deus de nossa salvação, o Deus da aliança, o Deus que nos protege e que nos guarda. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos edifique com tua palavra, nos dê, Senhor Deus, discernimento e nos ajude, Senhor Deus, a caminhar a cada dia mais e mais na tua presença. Louvado seja o teu santíssimo nome, Pai. Assim te oramos e te agradecemos e te pedimos, confiados no teu amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos falar do Salmo 121, por isso eu peço aos irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 121, vamos fazer a exposição desse texto e permaneçam com o texto aberto no Salmo de número 121. O Salmo de número 121 diz: Deus, o fiel guarda dos homens, cântico de romagem. E assim diz a palavra do Senhor: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O dia não te molestará o sol. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Esse é o segundo salmo do conjunto de salmo que nós chamamos de salmo de romagem, salmo de peregrinação. É um salmo dentro de um salmo. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134 são conhecidos como o Salmo de Romagem. É uma coleção de hinos que eram cantados, salmos que eram cantados durante a peregrinação daqueles judeus que moravam fora de Jerusalém, que moravam fora da Palestina, ou até mesmo dentro da Palestina, mas que não moravam especificamente em Jerusalém. Então, na sua peregrinação, eles cantavam esses salmos, eles louvavam ao Senhor com esses salmos de romagem. Então, durante uma caminhada, durante dias, eles vinham das cidades da Palestina ou fora mesmo delas, e em direção a Jerusalém eles entoavam esses hinos, esses cânticos, esses salmos. E esses salmos falam de muita experiência, das experiências desses peregrinos, desses salmistas, dos judeus que viviam fora de Jerusalém, que iam para Jerusalém durante essas peregrinações. E essas experiências muito falam também das nossas experiências dos dias atuais, das nossas experiências cotidianas. Os salmos que falam aqui de tristezas, salmos que falam de alegria, confissão de pecados, salmos que falam de esperança. A explicação desse salmo, meu querido, pode trazer então conforto, como trouxe conforto ao coração do salmista, poderá também nos trazer conforto, orientação, sabedoria, para nós que estamos passando por esses dias tão difíceis, tão angustiantes, e também estamos peregrinando para a Jerusalém celestial. Passamos por tantos desafios, dificuldades, vales, montes,
A caminhada é marcada por dificuldades. A nossa caminhada cristã é marcada por dificuldades. E esse salmo nos lembra de como Deus deseja lidar conosco diante dessa peregrinação, diante dessa jornada que nós enfrentamos. A primeira coisa que podemos entender aqui, meus queridos, é o socorro de Deus. Esse salmo nos lembra de buscar o socorro de Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. O verso 1 diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Haviam vários perigos a caminho de Jerusalém. Aqueles judeus que moravam fora de Jerusalém, eles encontravam vários perigos até chegar à cidade de Jerusalém. Haviam ladrões, animais selvagens, caminhos íngremes, cheios de pedra, sol escaldante, noite muito fria. Enfim, haviam muitos perigos durante a caminhada, durante a jornada. E diante da sua fraqueza, o salmista pergunta o seguinte: de onde me virá o socorro? Ele eleva os olhos para os montes e ele pergunta, diante da sua fraqueza, ele se pergunta: de onde me virá o socorro? Ele faz a pergunta depois de elevar os seus olhos para os montes. Haviam vários montes, mas ele fala especificamente dos montes que cercavam a cidade de Jerusalém. Especificamente o Monte Sião, onde ali estava o templo de Sião, o templo do Senhor. E um pedido de socorro ele faz ao Deus do Monte de Sião, o Deus de Jerusalém, o Deus do povo de Israel. E a resposta a esse pedido de socorro está no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro do salmista não estava na sua companhia, não estava nos seus filhos, não estava na sua esposa, não estava na sua família. O socorro do salmista não estava nas suas armas, no seu cajado, no seu arco e flecha, na sua espada. O socorro do salmista estava no Senhor. O socorro do salmista estava no Senhor, que é criador do céu e da terra. Ele confia exclusivamente no Senhor dos céus e da terra. Ele sabe que o Senhor é o dono da criação. Ele sabe que se acontecer alguma coisa de errado, se um lobo vier atacar a sua família, se a noite fria bater e ele ficar ali isolado, se algum animal vir e lhe atacar, ele sabe que tudo aquilo que acontecer foi permissão de Deus, porque Deus é o Deus de toda a criação. E, portanto, ele tem confiança em Deus. Ele sabe que o socorro vem do Senhor. No versículo 3 ao 8, ele dá uma explicação de como Deus faz para socorrer o seu povo nesse mundo. O salmista então pergunta: que tipo de proteção Deus vai me dar nesse mundo? Como ele irá me guardar? É como se Deus estivesse aqui falando com ele, ou o salmista falando com ele mesmo. É como se o salmista também estivesse fazendo uma pregação para ele mesmo. A segurança do Senhor é o resultado nas promessas de Deus, o resultado na história do seu povo, que Deus protege o seu povo. É aparente. Você lê a história do povo de Israel, é aparente a proteção de Deus, Deus guardando o seu povo, Deus ali cuidando do seu povo, provendo o seu povo, onde Deus preserva o seu povo, guarda e tem misericórdia daquele povo. São 4 promessas de Deus em socorro com o seu povo. Então a primeira promessa é que o seguinte: Deus promete que vai guardá-lo em qualquer lugar. Versículo 3 e 4 diz o seguinte, meu querido: ele não permitirá que teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Caminhos, meus queridos, são difíceis. Os nossos caminhos atuais, nossos caminhos que vivemos agora, nesse momento, são difíceis. São cheios de altos e baixos. Também do peregrino, do judeu. Ele tinha caminho que era difícil. Era um caminho de altos e baixos. Mas Deus diz o seguinte, que vai firmar, guardar o teu pé. Não vai te deixar de te proteger, de deixar você sozinho ou tropeçar. Ele tinha lá aqueles caminhos que eram dos montes e ele poderia vacilar os pés, escorregar e cair naqueles montes.
Mas ele está dizendo o seguinte, que Deus vai te guardar, Deus não vai deixar os teus pés vacilarem, vai firmar os teus pés. Deus não irá nem cochilar, que é como justamente significa, não dormitará, não vai nem cochilar. Mas os meus olhos estarão abertos diante de todo o teu caminho. Os olhos do Senhor estarão abertos em nossa caminhada, em nossa jornada. O versículo 3 diz o seguinte: não dormitará, ou seja, cochilará aquele que te guarda. Além de prometer firmar os nossos pés para nós não vacilarmos, ele promete que vai caminhar conosco do nosso lado. Mas fará isso com toda a atenção, meu querido. Ele fará isso, ele nos firmará os nossos pés com atenção. Um vigia que cochila não é um vigia de confiança. Não é alguém que você dorme num espaço em que há uma vigilância e aquele vigia, você sabe que ele dorme, você não se sente seguro. Mas quando o vigia não cochila, quando o vigia não dorme de noite, nós temos segurança, nós temos conforto, nós temos confiança. E é isso que nós devemos sentir de Deus. Nós devemos sentir segurança, confiança no Senhor, porque Ele é o guarda que não cochila, que não dorme nem de dia e nem de noite. Segunda promessa, meu querido, Ele diz que irá guardar o peregrino em todas as ocasiões. Os versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol aqui representa os perigos do dia, os raios fortes, o sol intenso, que pode trazer problemas de pele, a insolação, o suor escaldante, enfim, traz vários problemas durante a caminhada do dia. Enquanto a lua representa os perigos da noite. Tanto de dia como de noite, Deus irá preservar o seu povo na caminhada para Jerusalém. De dia, aqueles problemas com o sol, à noite, os problemas talvez com os animais, não sei. Mas Deus iria preservar o seu povo durante a caminhada até Jerusalém. E Deus se apresenta como sendo a sombra do peregrino. Aqui significa duas coisas, talvez signifique aqui duas coisas. A própria sombra do peregrino, porque aonde nós andamos, aonde nós caminhamos, a nossa sombra está ao nosso lado. Isso significa que Deus está sempre ao nosso lado, que Deus sempre está conosco. E os peregrinos, quando ele fala que Deus, está ali como uma sombra, isso talvez represente que Deus sempre está com o salmista, sempre está ali ao seu lado. Mas a sombra também pode ser representada aqui sobre as sombras dos montes em qual ele caminhava, e as sombras que as árvores que estavam ao redor dos montes ofereciam para dar refrigério naquela caminhada durante o calor do dia, e ele se refrigerava com os ventos, com a brisa que batia nele, enfim, e aquilo ali refrigerava a caminhada, aquele refrigério que a caminhada escaldante, dificultosa dava durante a caminhada até Jerusalém. Por isso representa Deus como sendo o nosso refrigério também. Esse socorro Deus promete de dia e de noite. O verso 5 diz que o Senhor é quem te guarda. Esse é o papel de guardar o peregrino. Deus não deixou com os anjos. Esse é o papel, o ofício de Deus é de guardar o seu povo. Deus não deixou um certo tipo de anjo para nos proteger. Aqui está bem claro que é o Senhor quem te guarda. Não é o anjo protetor que te guarda, mas é o Senhor que te guarda. Ele mesmo diz: olha, sou eu, o teu Senhor, o teu Deus, quem irá te guardar? A terceira promessa, meu querido, Deus nos guarda de todo tipo de males. Versículo 7 diz o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O que significa aqui todo mal? Porque muitas pessoas podem interpretar isso aqui como Deus preservando, como Deus te livrando as pessoas de todo mal. Porque muitos podem interpretar dizendo, se você tiver fé,
Você vai se livrar de todo mal, porque o Senhor vai livrar você de todo mal. O que significa aqui todo mal? Todo mal significa todo tipo de males, doença, enfermidade, dificuldades, desgraças que vêm sobre nós inesperadamente, né? Inesperadamente vem aí a pandemia e nós ficamos aqui distantes uns dos outros, sentindo saudade e ficando cada vez mais angustiados com essa situação que estamos passando em nosso país. Deus promete nos guardar dessas coisas. Agora que preste bem atenção, não significa que nós não vamos passar por isso. Não significa aqui que Deus vai nos livrar de todo mal. O Senhor te guardará. É diferente de Senhor te livrará de todo mal. Ou seja, nós vamos passar por todo o mal, nós vamos passar por esses males, por doenças, pela pandemia, nós estamos passando. Se você observar, tem vários teólogos da prosperidade que falam que se alguém tiver Covid-19 é porque está em pecado, e isso é uma heresia triste, isso é algo horrível, é deturpar a verdade de Deus, e você observa aqui que nós iremos passar por todo o mal, por todo tipo de mal, ou seja, a diferença aqui é que Deus nos guardará diante desses dias, diante desses tipos de males, dessas doenças, dessas enfermidades, das dificuldades, das crises. Mas Deus aqui não vai permitir que o mal maior aconteça em nossas vidas. Qual é o mal maior? Ele guardará a tua alma. Ele não vai deixar que a nossa alma seja perdida. O pior mal que pode acontecer na sua vida, na minha vida, é perder a própria alma. Deus vai usar esses sofrimentos, esses dias difíceis que estamos passando, os dias de pandemia, para nos ensinar, para nos dar lições, para que quando nós passarmos por esses dias, nós possamos olhar para trás e dizer, olha, nós vivenciamos aqueles dias. O que nós aprendemos com ele? Será que você hoje valoriza mais o culto presencial? Será que você valoriza, sente mais saudade de viver com o Senhor? Será que você sabe da necessidade da igreja? Qual é o aprendizado, qual é o ensinamento, a lição que você está recebendo do Senhor diante desses dias de sofrimento, desses dias de distanciamento? Deus vai usar esses sofrimentos para nos certificar, meus queridos, e nos firmar na sua palavra. Ele guardará a nossa alma. Podemos passar por essas dificuldades, podemos, mas Ele nos guardará. Ele nos firmará em sua palavra. Quarta promessa é que Deus nos guarda aqui e para sempre. Versículo 8 diz o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus guarda o peregrino, o salmista, lá na saída em sua cidade natal, em sua cidade em que ele morava com sua família, até a chegada em Jerusalém. Deus vai guardar o salmista desde quando você nasceu até quando você chegar na Jerusalém celestial, meu querido. Deus não somente nos guarda na saída e na chegada, mas Ele nos guarda agora, está dizendo o seguinte, agora e para sempre. Deus nos promete guardar e nos proteger. Deus promete guardar e proteger o seu povo. E por que Deus promete isso? Porque sabemos que Deus não tem nenhuma obrigação. Sabemos que Deus não tem obrigação nenhuma de nos proteger. Mas por que Deus nos protege? Deus nos guarda. A chave de entender essa promessa de Deus é a confiança do salmista. Vemos no final aqui do versículo 4. No versículo 4, no finalzinho, diz o seguinte: Ele é o guarda de Israel. Essa expressão nos leva para a doutrina da aliança. Israel era o povo da aliança de Deus. Deus escolheu a nação de Israel diante de todos os povos que estavam ali na Mesopotâmia, ali ao redor do mundo que era conhecido. Deus escolheu a nação de Israel para ser o Deus deles, para que aquele povo fosse o povo para o louvor dele.
Deus deu sua lei, Deus fez aliança, fez pacto com aquele povo, ensinou o culto para aquele povo, fez promessas à nação de Israel. Deus tinha um pacto com Israel. Por isso que ele diz que guarda Israel, porque ele fez uma promessa de guardar o povo da aliança. Não somente a nação de Israel, mas todo remanescente de Israel, todo filho de Israel, todo membro da nação de Israel, ali dentro da aliança, ele ia cumprir a sua promessa, porque Deus é fiel a ele mesmo e ele cumpre a sua palavra, ele cumpre as suas promessas. Nós não somos só descendentes de Israel, nós não somos só remanescentes de Israel. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a continuação espiritual de Israel. Deus tem com a igreja um pacto, uma aliança firmada no sangue de Cristo, não no sangue de animais na antiga aliança, mas no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro que morreu na cruz ensanguentada. Nós somos o povo da aliança e ele prometeu nos salvar, nos guiar, nos proteger, nos abençoar, nos perdoar, nos dar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, porque nós somos o povo de Deus e ele nos prometeu isso, meus queridos. Ele não nos prometeu que teríamos uma caminhada livre de maldade, livre de sofrimento. Ele não nos prometeu uma caminhada suave, tranquila. Ele não nos prometeu dias de prosperidade. Ele não nos prometeu riquezas materiais e bens materiais aqui na terra. O próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: tende bom ânimo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e venceu o mundo. Ele venceu a morte. Nós somos o povo da aliança, meus queridos, e por isso que Deus nos prometeu nos salvar. Por isso essas promessas, elas são seguras, por causa da aliança que Deus fez conosco, feito com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse por isso, se não fosse por essa aliança, Deus não tinha nenhum compromisso conosco. O sol nos molestaria de dia, a lua de noite, o pé vacilaria, nós seríamos malditos na saída e na entrada. Nossa peregrinação não seria para a peregrinação celestial, mas ao inferno eterno, ao sofrimento indizível por causa dos nossos pecados. Mas por causa de Cristo e porque Ele fez na cruz, Deus se oferece a nós dizendo: eu sou o teu guarda. Eu sou quem te guarda, eu sou o teu socorro, o teu refrigério. E eu não vou nem cochilar, eu não vou nem dormitar. Eu vou te guardar em todas as situações e circunstâncias. Eu vou te preservar até o grande dia, até o dia final. O que podemos aprender com esse salmo, meu querido? Primeira coisa que olhemos para os montes. Olhemos principalmente para o Monte Sião. Desculpe, irmãos. Olhemos principalmente para o Monte do Calvário. Não no Monte Sião, mas para o Monte do Calvário, onde nosso Salvador foi levado por nós. E nós perguntamos: de onde me virá o socorro? De onde virá o meu socorro? Nós olhamos muitas vezes para o horizonte nesses dias tão angustiantes e perguntamos ao Senhor: de onde me vem o socorro? De onde me vem o refrigério? De onde me vem a paz? O meu socorro vem daquele que morreu por mim na cruz. O meu socorro vem por aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. E é nele quem está a minha confiança, é nele quem deve estar a sua confiança, é nele em quem coloco a minha esperança, e é nele quem deveria estar cheio de esperança, como você deveria ter esperança. É nele que espero de dia e de noite, enquanto caminho, em qualquer circunstância, meu querido, em todas as situações. É ele quem me guarda, é ele quem nos guarda.
Dificuldades virão. Nós estamos passando por dias difíceis, dificultosos, cheio de problemas, angustiantes. Mas Deus é o nosso socorro. O meu socorro sempre estará presente. Ele não vai permitir que eu seja tentado mais do que eu posso suportar. Nós podemos dizer como o apóstolo Paulo afirmava. Na verdade, o apóstolo Paulo perguntava: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus. Que essa seja a sua esperança, que você sinta essa alegria no seu coração, essa confiança, esse conforto da palavra de Deus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é o teu socorro. Louve a Deus por isso. Eleve os olhos para o monte do Calvário, porque o meu Senhor vem não somente daquele Senhor que fez o céu e a terra, mas daquele Senhor que me deu o seu Filho para ser o meu Salvador, o nosso Salvador. A Ele toda a glória, meus amados. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é o nosso Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos mantém. O Senhor é o guarda de Israel, o guarda da igreja. Passamos por dias difíceis, ó Pai, por dias dificultosos, por dias problemáticos, por dias que precisamos, Senhor Deus, do teu refrigério. Mas o Senhor é o nosso socorro, o nosso guarda. O Senhor nos protege diante desses dias tão difíceis. Por isso, ó Pai, nos ajuda a confiarmos cada vez mais em Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscarmos ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Que venhamos, ó Pai, a estarmos mais e mais firmes na Tua palavra, porque o Senhor é o guarda de Israel, é o guarda da igreja, é quem nos firma, é quem nos sustenta, é quem nos mantém, independente da circunstância. Em nome de Jesus, assim te oramos, te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até a próxima.